De largada, teremos daqui a pouquinho 30 minutos para você de muita emoção da categoria B. Lado direito do seu vídeo, pole, Enio Paranhos. No lado esquerdo, o Alberi. Eu queria ressaltar também, Largo, que esse tempo, 1:23.215, do Armap do Alberi, foi mais rápido do que a pole do Enio Paranhos, que é 1:23.816. Vai começar aqui em Tarumã, no Rio Grande do Sul, a quarta etapa da Copa Onix Jeans de Fórmula 1. Categoria B para você. Toda a expectativa para a largada. Na pole position, primeira posição, Enio Paranhos, fazendo a sua primeira pole na temporada. E o sinal vermelho, agora o verde, a largada. Vai se mantendo na primeira posição, Enio Paranhos. Aperta Alberi. Aí para você. Já abriu o Enio, Alberi é o segundo. A terceira posição, a briga entre Gabriel Dacas e Carlos Apesato. Apesato vai para a terceira posição. Largou muito bem Enio Paranhos, vai se mantendo na primeira posição na largada. Tá aí o Enio, que foi muito bem na prova de Goiânia. Na segunda etapa, chegou na quarta colocação. Vai mantendo a primeira colocação, Enio Paranhos. Ele que fez a pole position. Tá aí o Enio, segundo Alberi, terceira posição para Carlos Apesato, que é o líder da categoria B, com 32 pontos. Tá aí o Enio, segundo Alberi, terceiro Apesato. Dacas é o quarto colocado, Cláudio Contígio ocupando a quinta posição em Tarumã. Aí o detalhe para você, você viu o Enio Paranhos, aí Eduardo Garru, no carro número 71, Cláudio Campelo. Vai mantendo a liderança aqui em Tarumã, Enio Paranhos. Aí no tala, na segunda posição, Alberi. Terceira posição para Carlos Apesato. Gabriel Dacas, aqui do Rio Grande do Sul, vai ocupando a quarta posição. Largou muito bem o Enio, hein, Lito? Sem dúvida, uma largada perfeita. Ele usufruiu muito bem da posição privilegiada, que é a primeira posição. Veio pela trajetória interna, o Alberi também largou bem, mas não havia nada que ele pudesse fazer, não. O Paranhos deixou para ele o lado externo, com isso... Tendo a primeira posição, Enio Paranhos, Marciolotti ocupa a quinta posição. Mineiro Marciolotti vem bem na prova, ocupando a quinta colocação. Aí o Cláudio Campelo no carro número 71. Aí Enio Paranhos, que é o líder da prova. Olha o Alberi, a tentativa de ultrapassagem. Circuito mais veloz do Brasil aqui em Tarumã. A liderança de Enio Paranhos. Alberi Espínola tem 18 anos, é paulista, começou em 86 no kart, onde correu até 91. Foi campeão paulista na categoria em 88 e 91 campeão sul-americano e brasileiro de kart. Enio é o primeiro, Alberi o segundo, Carlos Apesato o terceiro, Dacas o quarto, Marciolotti o quinto, Fábio Figueiredo é o sexto, sétima posição para José Massa Neto e oitavo Eduardo Garru. Em nono, Cláudio Contígio, décima posição para Roberto Jorge. Os 10 primeiros colocados. O Enio registrou a volta em 1:29.528 na primeira volta. E a vantagem ali de 322 milésimos de segundo. Vantagem praticamente inexistente, Largo. É uma vantagem teórica, porque aí um errinho qualquer, acabou. Tchau. Não tem mais volta. Normalmente o piloto perde a posição com a vantagem tão pequena, de vantagem de 3 décimos, é uma vantagem como se vê. No intermediário, uma briga. Você vê José Massa Neto. Aí Enio Paranhos vai na liderança, vai mantendo a primeira posição. 352 milésimos nessa segunda volta, a diferença do Enio para o segundo colocado, Alberi Espínola. Essa luta vai se prolongar por muito tempo. Enquanto o Enio não errar, vai ser muito difícil para o Alberi passar. Agora o Alberi desistir dessa primeira posição também não vai acontecer. Então eles vão ficar se embolando ali. Isso, tá? Gabriel Dacas vai mantendo a quarta posição, atrás dele, colado ali, Marciolotti, o mineiro. Depois, Fábio Figueiredo. O gaúcho Gabriel Dacas treinou as 2 últimas semanas aqui em Tarumã. Fez um bom tempo ontem e hoje no Armap garantiu a segunda colocação com 1:23.369. Exato, aí você vê Marciolotti por fora, na briga pela quarta posição com Gabriel Dacas. Vai ficando Alberi, problemas com Alberi. Atravessou Lotti, terceira posição para Dacas. Essa é a briga pela terceira colocação. A briga sensacional, deu para ver que o Dacas vinha até com as rodas dianteiras por dentro da saída do box. E aí o Marciolotti reclamando dele. Primeira posição para o Enio, segundo Apesato. Terceira posição está indefinida. Gabriel Dacas e Marciolotti. Agora sim Dacas inspirou um pouco, mais aliviado. Vai mantendo a terceira posição. Olha o Lotti, a tentativa por fora. A curva para a esquerda favorece o Dacas. Deu uma escorregada, mesmo assim se mantém na terceira posição. Olha que sufoco, passa o gaúcho Gabriel Dacas. E o Zé Massa Neto aproveitou a confusão para roubar a posição do Fábio Figueiredo e agora ele é o sexto colocado. É o quinto colocado. Aí o Almerino para os boxes. Problemas com o Alberi.
Ele que fez a melhor volta por enquanto na prova. Ricardo Paparoni e Cláudio Gontijo nos boxes. Vai mantendo a primeira posição Enio Paranhos. Segunda colocação para o Apesato. Terceira, essa briga aí entre o Gabriel Dacás e o Márcio Lotti. Depois aparece o Massa Neto. Aí no carro 19, detalhe do Massa Neto para você. E quem agradece aí a confusão que está de terceiro lugar para trás são exatamente o Enio Paranhos, o líder tranquilo, e o Apesato, que é o segundo lugar também tranquilo. Pra você ter uma noção, o Enio Paranhos está com um segundo e um décimo na frente do Apesato, e o Apesato está com 8 décimos na frente do terceiro colocado, que no momento é o Gabriel Dacás. Aí você vê o lote. Aí José Massa vem na quinta posição. Paulista José Massa Neto. Depois aparece o Fábio Figueiredo e o Eduardo Garru, que tenta brigar ali pela posição com o Garru. Aí outra briga, Cláudio Campelo, com o carro 67 do Nelson Silva Júnior. Quem também está tendo uma atuação muito boa lá é o Luciano Zangirolani, que está fazendo aí sua segunda corrida na Fórmula 1 e já lá passou na primeira volta em 14º, agora já é o 10º colocado. Primeira posição na categoria B do campeonato, Carlos Apesato com 32 pontos, vem na segunda posição aqui em Tarumã. Em segundo, Nelson Silva Júnior. A equipe Milano aguardando nos boxes a vinda do Almeri Espínola, suspeito de problemas com a embreagem ou ainda com o câmbio, Lito. Acabou com uma possibilidade de disputa, pelo menos nesse começo de corrida, Largo. A vantagem agora do Enio Paranhos sobre Carlos Apesato é de 1 segundo e 3 décimos. Agora a vantagem do Apesato sobre o Gabriel Dacás é de 3 segundos praticamente. Mais uma volta completada por Enio Paranhos na primeira posição. O Enio Paranhos, que no campeonato ocupa a terceira posição com 23 pontos. A diferença de 9 para o primeiro colocado, Carlos Apesato. Uma volta completada, categoria B em Tarumã. Primeira posição continua com Enio Paranhos. Fez a pole position, largou muito bem, tá aí. Uma diferença de mais de 1 segundo sobre o segundo colocado, Carlos Apesato. Terceira posição para o Dacás, quarto o Márcio Lotti, quinto José Massa Neto, sexta posição para Fábio Figueiredo, em sétimo Eduardo Garru, oitava posição para Roberto Jorge, a nona colocação para Luciano Zangirolani, 10ª colocação para Carlos César de Figueiredo, os 10 primeiros colocados. Depois aparece o Cláudio Campelo em 11º, o Nelson Silva em 12º, a 13ª posição para o Francisco Bianco Neto em 10º. José Massa tentando ultrapassagem em cima do Márcio Lotti, a briga pela quarta posição. Vai passando um sufoco ali, o Márcio Lotti faz sinal. Aí José Massa Neto vai tentar agora por fora. Vai mantendo a quarta posição o Márcio Lotti. Em quinto, José Massa Neto. E o Enio Paranhos estabeleceu a melhor volta em 1:24.238. Você vê o que é a categoria, essa categoria assim tão próxima, com desempenho tão próximo dos pilotos. Você vê, o Lotti chegou um pouquinho, o Massa Neto chegou um pouquinho no Márcio Lotti, já foi o suficiente para o Gabriel Dacás dar uma respirada e já se destacar dos dois. Quer dizer, com isso ele já praticamente garantiu o terceiro lugar ali. Se não errar, se não tiver nenhum problema, muito dificilmente ele vai perder esse terceiro lugar. Então a mesma coisa acontecendo com o primeiro colocado, que é o Enio Paranhos, e com o Carlos Apesato. Esses já estão praticamente no pódio. Aí você vê o sufoco que passa o Márcio Lotti com a aparição do José Massa Neto. Não consegui abrir muito, mas consegui abrir um pouco. Agora ele já foi 1/10 mais rápido do que o Apesato. Com isso, a chance do Apesato encostar no Enio Paranhos vai depender ou deles encontrarem retardatário pela frente ou do Paranhos errar. Porque me parece do Lotti foi bem, belíssimo. Vai mantendo a posição, né? Mostrando todo o equilíbrio. Mas pagou logo, né? Repara que o Massa já deu uma embutida na traseira dele ali, vai pegar o vácuo, errou, não tem dúvida. Foi bonito, segurou, espetáculo bonito, mas errou, perdeu tempo. Esse carro não tem potência para se tirar ele de uma derrapagem. Então derrapou, ele com a potência que tem, realmente aí o tempo começa a cair. 10 voltas completadas em Tarumã. Daqui a pouquinho para você tem a bateria da categoria A e as feras na pista. Você vê o Luciano já começa a encostar no Roberto Jorge. Essa é a briga pela 8ª posição. Em Tarumã, Enio Paranhos. Tá aí o detalhe para você, passou Apesato. Passou também Gabriel Dacás, Márcio Lotti. Olha só a pressão do Apesato na curva 1. Aí Enio Paranhos vai mantendo a primeira posição, 258 milésimos. A diferença cai brutalmente e eles vão começar a brigar agora. E o que deve acontecer é o Gabriel Dacás, se eles persistirem nessa briga, é o Gabriel Dacás entrar nesse bolo também. Em Goiânia, daí problemas com o José Massa Neto. Carro 19, o Massa Neto, que vinha bem na prova, ocupava a 5ª posição, houve um toque com o Márcio Lotti.
José Massa, que fez o 8º tempo no Armap hoje pela manhã, estava cheio de otimismo para essa prova, Largo. E otimismo justificado, porque realmente ele vinha bem, estava em quinto, pressionando muito o Márcio Lotti. Agora a corrida dele acabou, mas foi uma pena, porque ele estava andando muito forte e ia para frente, sim. Aí outra vez para você o replay, o toque com o Márcio Lotti e o José Massa Neto. Aquela escapada que deu o Lotti ali. Acabou escapando, saiu, levantou poeira. É o Rômulo Gama, tinha problemas. E olha o carro do Eduardo Garru. Entrou de graça nesse acidente, Garru? O Paparone, ele entrou para fazer presença patrocinador dele, acabou estragando o patrocinador dos outros que estava liderando a ponta. Tá aí Márcio Lotti. Aí você vê Fábio Figueiredo, carro número 11, já ultrapassou o Rômulo Gama. O Fábio que vem ocupando exatamente a 5ª posição aqui em Tarumã. Aí o líder da prova, Enio Paranhos. Olha, você vê que ele caprichou, ele foi embora da Pesato. A diferença já está em mais de um segundo. É exatamente aquele problema que a gente falava lá. Uma questão de errar ou não errar. Aí você vê José Massa Neto, à sua frente, Francisco Bianco. Na briga pelo pelotão intermediário. Aí o detalhe para você, José Massa Neto. Aí no carro número 73, o piloto Gilberto Gaspar. Melhor dizendo, o que resta do carro do Zé Massa, né? É verdade. Nelson Silva Júnior, do carro 67, também está dando adeus à prova. Aí o detalhe para você no carro de José Massa Neto. Logo atrás o Cláudio Campelo. No carro 71, Campelo. E aí o Beto Napolitano no carro 27. Beto Napolitano que é o 14º colocado. Guilherme Gaspar no carro número 75, ocupando a 15ª posição. Vai mantendo a primeira colocação Enio Paranhos. A diferença é de 1 segundo. Já aumenta a diferença o Enio. Começa a respirar mais aliviado o goiano Enio Paranhos. Na liderança aqui em Tarumã da categoria B. 14 voltas já completadas. 2ª posição para Pesato. Na 3ª colocação Gabriel Dacás. Em 4º Márcio Lotti. 5º Fábio Figueiredo. 6ª posição para Roberto Jorge. 7ª colocação para Luciano Zangirolami. 8º César Figueiredo. 9ª posição para Ricardo Fiaming. Em 10º Francisco Bianco Neto. Os 10 primeiros colocados. Sai o detalhe para você do Francisco Bianco Neto. Carro 32, 10ª posição. E olha o Enio, estabelecendo na 15ª volta o tempo de 1:24.188, fazendo a melhor volta. Por isso que ele já está com 1 segundo e 7 de vantagem sobre o Pesato. O Enio Paranhos está realmente com a corrida na mão. Mas olha, quem está me impressionando realmente bem é o Luciano Zangirolami, viu lá? 24,2, já está com 2 segundos e 7 em cima do Apesato. Quer dizer, faltando 5 voltas pela frente, essa e mais 5, realmente fica muito difícil para o Apesato conseguir pensar em vitória. As punições dos outros pilotos que queimaram a largada, ele cai para 10º lugar. Sim. Em 5º, Fábio Figueiredo. 6ª posição para Luciano Zangirolami. O carro número 32, voltou na pista, quase tocou ali no José Massa Neto. Placa de uma volta para o final. Última volta aqui em Tarumã. Tá Enio Paranhos na liderança. Carro 98. Enio, a 2ª posição na classificação geral do campeonato. Com essa vitória aqui em Tarumã. Tá Enio Paranhos. Vai receber a bandeirada. Vai vencer em Tarumã. Enio Paranhos. Tá aí a bandeira quadriculada. Enio Paranhos, o vencedor da categoria B em Tarumã, no Rio Grande do Sul. Olha só Alexandre Cunil. Carro 84. Escapou, saiu da pista, era o 15º colocado. 2ª posição para Carlos Apesato. Gabriel Dacás é o 3º. 4ª posição para Márcio Lotti. Em 5º, Fábio Figueiredo.